Olá, tudo bem? Nessa videoaula, a título de nós visualizarmos mais uma aplicação da programação que nós estudamos durante a nossa disciplina, nós vamos falar sobre a comunicação serial. Bom, entre os tipos de comunicação serial, nós vamos citar aqui a comunicação paralela e a comunicação serial também. A comunicação paralela, como o próprio nome já diz, ela é uma comunicação em que se utiliza um fio para cada bit de transmissão. Então, ela se representa, por exemplo, nesses conectores um pouco mais grandes, né? Onde eles eram utilizados aí em impressoras mais antigas, alguns equipamentos de comunicação com computadores, e embora tenham uma velocidade alta de processamento, alta de transmissão, né, por conta de ser um fio por cada bit de transmissão, é possível ver que os conectores ocupavam muito mais espaço, né? Então deixando aí até mais suscetível a manutenções, né? Então aí a comunicação serial propriamente dita que nós estamos falando aqui, ela é uma comunicação em que por apenas um fio é transmitido os dados. Os dados são transmitidos de forma serial, né? Ou seja, em série, precisando-se então, né, de muito menos espaço físico, né, para poder armazenar esses equipamentos. Então, entre os tipos de comunicação serial, a gente tem a UART, do inglês aí Universal Asynchronous Reception and Transmission, né? Ou seja, recepção e transmissão universal assíncrona, quer dizer assíncrono porque não tem um comando de clock de nenhum dos transmissores ou receptores, né? Os equipamentos devem estar na mesma velocidade para esse protocolo de comunicação, e ele consegue aí comunicar até 2 dispositivos. Então, basicamente, a estrutura do protocolo de transmissão UART a gente tem aí o transmissor, o receptor, e aí o código enviado ele tem sempre um padrão, né? Ele tem um start bit, tem aí os dados, depois tem ainda um bit de paridade e por fim o stop bit para poder informar aí ao receptor que a transmissão foi finalizada. Então no Arduino a gente tem lá os pinos 0 e 1, ou o TX0 e o RX0, que representam aí os dois pinos de comunicação UART, né? Comunicação serial UART. Então aí basicamente a comunicação entre dois equipamentos via comunicação serial UART. Então a gente tem aí o transmissor de um é conectado ao receptor do outro e o transmissor, né, do segundo conectado ao receptor do primeiro, com a conexão aí dos GNDs desses dois equipamentos, ok? Então aqui, por exemplo, a gente tem um dispositivo que apresenta aqui nele lá, o pino RX e o pino TX. Então, só por essa identificação, a gente já consegue entender que esse dispositivo, que no caso aqui é um módulozinho Bluetooth, ele já funciona aí com a comunicação UART, seria o UART. Okay? Temos também a comunicação I2C, que é Inter-Integrated Circuit, onde aqui o master faz aí a requisição, né, de comunicação e o slave responde conforme o comando enviado. Então a gente tem, por exemplo, isso aqui um dispositivo 1 e dispositivo 2, onde a gente tem a presença aí dos pinos SCL e SDA. O SCL é o clock, que aqui no caso agora a I2C é uma comunicação síncrona e não mais assíncrona, como a UART, porque a velocidade, a transmissão de dados é comandada pelo clock emitido pelo master. Tá? Então a gente tem essa estrutura, né? De um lado o master e do outro o slave, que vai receber aí o clock e consequentemente
conforme a velocidade do clock, os dados também. Okay? Então, no Arduino, é possível a gente identificar, né, os pinos SCL e SDA nos pinos A5 e A4, né, ou os pinos PC5 e PC4 do nosso microcontrolador, né, aqui do Arduino. Ok? Então são os pinos aí que onde a gente consegue fazer essa comunicação via I2C. E aí que a gente tem um dispositivo de sensor de distância laser que tem também os conectores, né, os pinos SCL e SDA. Então a gente já pode ver aí que ele trabalha com o protocolo I2C, comunicação serial I2C. E ainda entre os mais comuns a gente tem também a SPI, que é a Serial Peripheral Interface, né? Onde a gente tem aqui também a presença do master e do slave, e onde MISO aqui é para Master Input Slave Output, então ou seja, a entrada do mestre e a saída do escravo, e o MOSI, né, que faz aí referência a Master Output Slave Input, que é o contrário aqui, né? E a gente tem ainda o pino de clock e o pino de chip select, que habilita o slave a receber aí os dados de comunicação do mestre. Ok? Então, no Arduino, por exemplo, os pinos onde isso é possível ser feito é o pino 10, aqui na função do SS, tá? Tem a mesma função aqui do chip select, né? Aqui o pino MOSI, aqui o pino MISO e aqui o pino de clock para comunicação SPI. Okay? Então aqui, por exemplo, a gente tem a presença de um cartãozinho um gravador de cartãozinho de memória, onde a gente tem a presença aqui do pino MISO, do pino MOSI e do pino SCK e do CS. Então, né, pela pinagem a gente já identifica que é um componente aí que trabalha com protocolo serial SPI. Ok? Então, basicamente, né, no entendimento de estrutura de comunicação serial, são essas estruturas que a gente pode ver com mais frequência. Então, a título de comparação entre essas três formas de comunicação serial, né, em nível de complexidade, a UART aí vai ser a mais simples, né, a I2C vai ser a simples, mas também já com a possibilidade de colocar mais dispositivos, e a SPI já vai ter uma certa complexidade em função, né, do chip select, né, e do tratamento aí desse barramento, né, entre componentes. Em questão de velocidade, a UART é a mais lenta, né, o I2C já vai ser mais rápido, né, e o SPI ainda mais rápido por conta, né, de endereçar aí de forma mais direta os periféricos atrelados a ele. Os dispositivos na UART apenas limitado a 2, o I2C até 128, por exemplo, no caso do Arduino, né? E o SPI, aí ele né, são diversos, né? Limitado aí à necessidade do chip select. Então, o limite de conexão de equipamentos vai ser a disponibilidade de chip select para poder fazer a gestão desses equipamentos. O número de fios utilizados, né, na UART e na I2C são os mesmos, né? Já na SPI são 5, porque tem ainda a presença, né, de 2 fios adicionais, além dos que são necessários aí na UART no I2C. E quanto à presença do mestre e do escravo, no Master e Slave, na UART não tem, né, a comunicação ela é bidirecional, né, e assíncrona, né. No I2C a gente tem lá os múltiplos slaves e masters, essa possibilidade de ter, né, diversos slaves e diversos masters numa mesma rede. E no SPI a gente vai ter apenas um master e vários slaves. Então, para a gente visualizar a aplicação de duas desses protocolos de comunicação serial, no caso a UART e a I2C, vamos dar uma olhada no exemplo de comunicação serial aqui, utilizando-se dos pinos TX e RX do Arduino.
onde aqui nessa aplicação a gente vai apertar um botão que vai ser lido aqui pelo Arduino mais à direita. Então ele vai transmitir uma informação serial ao outro Arduino, que aí sim ele vai acender o LEDzinho aqui. Okay? Então aqui no nosso código a gente tem uma função valor e uma função, uma declaração de uma variável valor inteira, uma função aqui setup para a gente inicializar a serial, que aqui no caso a gente determina a velocidade de comunicação entre esses dois Arduinos, né, que é a velocidade mais comumente utilizada, né, e a gente determina lá que o pino 3, né, do Arduino 1 aqui, que é esse mais à esquerda, como saída, já que a gente vai utilizar esse pino 3 para acionar o LED. Né, e aí a gente verifica com essa informação serial.available, né, que nos traz aqui a quantidade de caracteres disponíveis na serial. Então, se for maior do que zero, quer dizer que tem já caracteres estáveis para serem lidos. Né? Então, a gente lê na variável valor que a gente declarou, faz aí um serial.read para poder fazer a leitura desses caracteres que estão disponíveis. E aí, se o valor for igual a 1, a gente escreve, né, high no nosso LED. Se não, escrevemos baixo. Ok? E aí, no caso aqui do LED do Arduino que está lendo o botão, a gente declara uma variável booleana do tipo boolean estado inicializado em 0. Inicializamos também a serial desse Arduino com a mesma velocidade do anterior. Né? E aqui no caso agora a gente coloca o pino 7 desse Arduino aqui como entrada no modo pull-up, né? Para o nosso pino ficar sensível a um sinal lógico zero, né? A um nível lógico de tensão baixo. Né? Porque aqui no caso o GND, que é o nível lógico zero, ele vai ser aplicado ao pino 7 quando a gente pressionar o botão. Então, para isso a gente habilita os resistores internos de pull-up, né? Que a gente faz isso através desse comando input pull-up. Aqui a gente declara o botão, né? E fazemos a leitura do pino 7. Né? E aí, se o valor lido no botão for 0, a gente inverte o estado, né, da variável estado. Né? Se estiver em 0, com essa exclamação, a gente inverte ela para 1. Se ela estiver em 1, aí ele troca para 0. Damos um delay, né, para poder ser feita essa transição. E aí a gente aplica uma serial.println, que aí no caso o nosso Arduino vai, né, através do TX, vai enviar o valor da variável estado através do pino TX para o outro Arduino, até o RX do outro Arduino. Então, o que o Arduino que está acionando o LED vai ler é o resultado aqui do que o primeiro Arduino vai imprimir na serial. Então, aí, né, ele vai ler aqui, né, quando a variável estado for para 1, né, então ele vai escrever alto no LED. E se ela estiver em 0, ele digita baixo. Ele escreve baixo, né? Vamos simular aqui então. Ops, deu um pequeno erro aqui. Digital right, opa. Só retirar essa informação adicional aqui. Ok. Então vamos pressionar o botão. A LED então acende.
vamos pressionar novamente o botão para ele inverter o nível lógico da variável estado, né? A condição da variável estado. E o LED então se apaga, né? Então, através de um comando enviado a esse Arduino, a gente fez uma ação através do outro Arduino no LED aqui, que no caso poderia ser, na prática, né, uma outra carga também. Vamos olhar aqui então uma outra simulação, onde no caso a gente vai simular aqui a digitação e a comunicação serial do Arduino com o teclado do computador. Que aqui no caso a gente vai enviar essa informação pela própria conexão serial aqui do Arduino, né, com o cabo aqui, né, olha. Na prática esse cabo preto aqui ele é conectado à porta USB do computador, né? Então vamos simular essa comunicação aí. Então aqui no caso a gente vai comunicar, né, o Arduino com o computador e nós vamos acender esses LEDs ou apagá-los, né, através desse código aqui, onde a gente define aqui como LED 1 o pino 9, LED 2 o pino 10 e assim por diante até o pino 13. Declaramos uma variável valor aqui, né, e fazemos aqui os pinos 9, 10, 11, 12 e 13 como saída através desse for aqui, né? Aqui a gente inicializa a velocidade de comunicação em 9600, compatível com a nossa conexão. Dentro da void loop, que ele vai rodar constantemente, a gente verifica, né, se temos informações disponíveis na serial, fazemos a leitura e aí na sequência a gente verifica se o valor lido for 0, apaga todos os LEDs. Se o valor lido for 1, acende o LED 1 e apaga os demais. Se for 2, acendemos o LED 2 e apagamos os demais e assim por diante. Se for 3, acendemos o LED 3, 4 o LED 4 e o 5 acendemos o LED 5 e apagamos os demais. Ok? Então vamos rodar aqui a nossa simulação. E aí, ao inserirmos no monitor serial aqui, o primeiro LED acende. Ao inserirmos 2, o segundo LED acende e o primeiro apaga. Aí, ao inserirmos 3, essa sequência ela se repete aí, né? Acende o 3, apaga os demais. O 4 acende o 4, apaga os demais. E o 5, né, acende o quinto LED ali e os demais se apagam também. Talvez na filmagem do vídeo, né, na captura de tela do vídeo, não fique tão nítido por conta da simulação. E aí, ao inserirmos 0, todos os LEDs se apagam. Então a gente simulou aqui a comunicação serial do Arduino com o nosso computador aí. Ok? E aí, por último, vamos fazer também uma simulação de uma comunicação serial I2C. Aqui no caso, para essa comunicação, a gente vai utilizar 3 Arduinos. Tá? A gente conecta aqui os pinos A4 e A5, que são os pinos, né, dedicados a essa comunicação. Colocamos os terras, né? Conectamos os terras aí ao mesmo ponto para poder possibilitar essa comunicação. E aí juntamos os pinos A5, né, e os pinos A4 dos 3 Arduinos aí. Ok? Para ficar mais claro, só alterar a cor aqui. Ok. Correto, né? Então o pino A4
estão conectados e os pinos A5 também estão conectados. E aí, aqui a gente vai utilizar a biblioteca Wire para podermos realizar essa comunicação em 2C entre esses três Arduinos. Então a gente inicializa a comunicação, né, através da Wire.begin, adicionando esse dispositivo aí ao barramento. Que aqui no caso, nosso barramento é simbolizado por esses fios, né, que estão conectando aí uns aos outros. Ok? Vamos declarar aqui duas variáveis inteiras, y e x. Tá? E aí que no caso a gente vai iniciar uma transmissão de dados para o equipamento, o dispositivo conectado. Né? O nosso Arduino aqui não sabe se é um Arduino ou não que está conectado a ele, né? Mas ele vai olhar o endereço que nós atribuímos ao outro equipamento. Então ele vai iniciar aí uma transmissão a esse equipamento com o endereço 4, vai enviar aí os caracteres, que no caso a gente vai escrever x igual a, e aí envia um byte aí, que é o número x, finaliza a transmissão para que ele consiga se comunicar com o outro, né? E aí a gente incrementa o x aqui e damos um delay para ele fazer essa transição. E aí, para a gente conseguir visualizar também, né? E aí a gente inicializa aqui a transmissão ao equipamento ou dispositivo de endereço 5. A gente escreve y igual a no nosso barramento, escrevemos o valor de y e finalizamos também a transmissão para esse dispositivo. A gente vai incrementa o y aqui e damos um novo delay. Okay? Então essa é a configuração do nosso Arduino mestre. Tá? Vamos olhar aqui então o código do segundo. Aqui a gente inclui também novamente a biblioteca Wire. E aí no caso a gente insere o dispositivo no barramento aí, através do wire.begin, indicando aqui o endereço dele, que no caso é o 4. Com essa instrução wire on receive evento, a gente registra algum evento que ocorrer nessa comunicação serial, né? Nas entradas seriais aqui A4 e A5 desse Arduino, e inicializamos também a comunicação serial. Né? A void loop aqui ela vai ser apenas um delay, porque aí no caso aqui a gente vai só ficar verificando, né, alguma alteração na serial. Né? Então a gente declara aqui uma função que vai tratar esses dados, onde a gente vai atribuir a ela um argumento aqui quant, né, de quantidade de informações, né, quantidade de caracteres enviados aí para ele conseguir imprimir para nós na serial, conforme a quantidade que a gente enviar. Né? Então aqui ele vai olhar enquanto, né, tiver aí, né, um caractere disponível para ser impresso, né, ele recebe como caractere esse valor lido no barramento e imprime para nós na serial aqui, no monitor serial. E aqui no caso a gente declara novamente, né, uma variável x agora para esse Arduino, né, diferente da do outro, né, para a gente fazer uma leitura do outro caractere enviado pelo mestre. E aí imprimimos também esse valor como inteiro aqui no caso. Né? E essa estrutura se repete para o outro escravo, que aqui no caso a gente está endereçando ele como 5. Né? Então a estrutura é basicamente a mesma, só que agora o nosso mestre ele vai, né, aqui no caso ele vai entender, né, quando ele for fazer a transmissão ao equipamento, ao dispositivo com o endereço 5, ele vai saber que é esse Arduino aqui e não esse de cima. Ok? Então aí a informação de x vai ser transmitida para o Arduino 4 e a informação de y vai ser transmitida para o Arduino 5. Tá? Vamos então startar a simulação. E aí podemos olhar aqui no Arduino 1, que a serial está imprimindo o valor de x.
E no Arduino 2, ele está imprimindo o valor de Y. Voltando aqui no primeiro slave, né? Ele imprimiu aqui para nós x igual a 2. E no segundo slave, ele imprimiu agora aqui também y igual a 2. Então, em função do valor que a gente consegue inserir, né, aqui dentro do wire.beginTransmission, o argumento que a gente consegue inserir aqui dentro, né, a gente poderia adicionar aqui, né, até 128 equipamentos, dispositivos, para o nosso Arduino aí, e enviar comandos conforme a necessidade. Ok? Bom, então são esses exemplos para a gente visualizar, né, a aplicação da programação que nós estudamos a microcontroladores, aqui no caso utilizando-se dessa estrutura dedicada, né, à plataforma Arduino. Né? Então a nossa aula fica por aqui. Obrigado, até mais.